Estamos de volta aí, pessoal. Vamos dar continuidade, então, nas nossas videoaulas aí. Nós vamos falar, então, agora nessa e na próxima, já das atividades que a gente passou aí, ok? Vou dar algumas orientações, coisas simples aí. Eu acho que vocês, pode ser que, ao assistir essa videoaula, vocês já deram conta lá de fazer os exercícios. Lembrando, eu coloquei essa observação no PDF, mas é importante. Os gráficos não precisam ser copiados no caderno nem impressos, tá, gente? Não precisa se preocupar. Importante é as respostas no caderno, só isso, porque eu sei que dá muito trabalho para ficar copiando isso, e nem todos têm a possibilidade de imprimir, não precisa mesmo, de verdade, é só fazer realmente colocar as respostas. O importante para o professor é que vocês entendam o que vocês estão fazendo, isso que é o mais importante, tá bom? Vamos lá. O item 1 aí, né, a gente tá na seção investigando, então analise o gráfico e responda. Quais dados são representados no gráfico? Ok? Que informação que ele está trazendo? Então, onde a gente consegue essa informação? Normalmente no título do nosso gráfico, ele traz essa informação, quais os dados são representados, né? O que ele está trazendo de informação? Olha só, qual que é o nosso título? Preferência entre dois esportes. Ok? Então, que dados que ele está representando, né? Aí, o que ele está falando? A preferência entre dois esportes. Então, basicamente, se eu perguntei quais dados são representados no gráfico, você pode pegar duas informações: o título e os dados propriamente dito, né? Vai estar na legenda, enfim, algum lugar vai estar essa informação, o que ele está trazendo, entendeu? Então, no título ele traz uma visão geral e na legenda ou nos dados do próprio gráfico ele vai trazer, então, quais são essas informações que ele está trabalhando, beleza? Detalhado. Como são divididos os alunos do oitavo ano A, ok? Quanto ao número de alunos que preferem vôlei ou que preferem futebol. Então, quero saber o seguinte, como são divididos os alunos? O que quer dizer isso? Quantos optaram por futebol e quantos optaram por vôlei? Perceba o seguinte, aqui eu não estou trazendo nenhum valor ainda, tá? Como a gente pode mensurar isso aqui? Por fração, ok? Quanto que representa do todo ou por porcentagem. É os dois métodos mais fáceis aí da gente representar, ok? Perceba o seguinte, eles estão divididos ao meio. Qual a fração que representa o meio ou qual a porcentagem que representa a metade? Né? Então, pensem aí, pesquisem, vocês vão... Eu acho que isso aí tá mais do que respondido, né? Já dei a ideia para vocês aí. O item C é o seguinte: como a figura foi construída para dar essa ideia? Então, de que forma que ela foi dividida, né, para dar essa ideia aí né? O que que aconteceu? Como ela foi, então lembra lá do gráfico de setores que a gente falou, que é o gráfico de pizza, né? Então ele é dividido de que forma? Proporcional, a gente usa proporcionalidade, né? Então, como ela foi construída essa figura para dar essa ideia aí, né, para a gente saber a preferência dos alunos, né? Como ela foi feita? O que que aconteceu? A gente dividiu em quantas partes, né? É isso que eu quero saber, tá? Se falar mais coisa, eu vou dar a resposta para vocês, tá bom? A resposta vem na outra semana só, tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguir a vida aqui para não ficar muito muito longa essa aula aqui. Então, aqui é a mesma coisa, ok? O gráfico é muito parecido, é um gráfico de setores de novo, ok? A gente vai trazer mais algumas informações. De novo, quais são os dados representados no gráfico? Para ter o olho no título ali, você já vai saber do que se trata. Como são divididas as peças do jogo, quanto à quantidade de peças vermelhas, azuis e verdes. Quanto cada peça representa do todo, gente. Olha só, é só prestar atenção. Se você comparar o gráfico anterior e esse aqui, vocês vão ver que tem uma diferença aí, porque tem uma parte que foi dividida em duas, ok? Aqui, lá a gente só tinha duas partes, agora aqui a gente tem três partes, ok? Também, como são divididas, né? Você pode também dividir em frações, ok? Em porcentagens, enfim, né? Como a figura foi construída para dar essa ideia? Também, a mesma coisa que a gente falou no item C da anterior, né? O que você fez? Usou a proporcionalidade, não é isso? A gente usou a proporcionalidade para dividir o nosso todo em partes. Dei a resposta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Qual porcentagem cada cor representa nessa figura? Então, observe a figura, ok? Pensa em porcentagem aí, pense no todo, quanto que ela representa do todo. Se você dividir ela em
né, em 4 partes iguais, ok? Vamos pensar. Se eu dividir em 4 partes iguais, cortar aqui de novo, olha, ela vai ficar em 4 partes iguais, ok? Ótimo. Quanto que representa a parte vermelha? Né? Ela está pegando 2 partes de 4, outra está pegando uma de 4, outra uma de 4. Isso em porcentagem, quanto que você consegue representar? Lembra lá, a gente já fez essa comparação em montar porcentagem e fração, como uma é equivalente à outra. Então, tem algumas porcentagens que são equivalentes a determinadas frações. É isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, tentem aí, vocês são inteligentes, vocês conseguem. Vamos lá, vamos seguir a vida aqui. Esse outro, aqui a gente vai falar de variáveis qualitativas, quer dizer o quê? Que não, ela não tem, essas variáveis que a gente vai trabalhar aqui, ela não traz valor, ok? Ela traz uma característica. Por exemplo, a gente está falando aqui de distribuição da população brasileira por etnia. Então, etnia eu não consigo mensurar ela por etnia 1, 2, 3, não. Ela tem características, ok? São nomes, ok? São qualitativas nominais. Então, eu tenho a cor branca, preta, amarelo, parda e indígena, ok? Então, são variáveis qualitativas. O que, que eu quero aqui no item A, gente? Olha só. O gráfico 1, ok? Aqui eu estou colocando o gráfico 1, ele corresponde à letra A. Ele é um gráfico de setores, um gráfico de barras ou um gráfico de colunas? Você não lembra? Volta lá nas videoaulas primeiras, na segunda videoaula lá, que vocês vão ver do que se trata. Então, eu quero que você pegue aqui o gráfico 1, a letra A, se é de setores, de barras ou de colunas, e coloque aqui a letra A no gráfico correspondente aqui, que você acha que é. O gráfico 2, a mesma coisa, e o 3, a mesma coisa. Então, você vai classificar aqui os gráficos de acordo com a característica deles, ok? É isso, tranquilo, né? Vamos lá. Continuando ainda no item, nesse item ainda, ok? A opção B, a questão B aqui dessa atividade, ela fala o seguinte: analise as diferenças entre as categorias que foram separadas por etnias. Compare quais são mais presentes ou menos presentes. Então, e que gráficos representam melhor esse aspecto? Batendo o olho assim, né? Lembrando, ó, aqui está a quantidade, ok? De pessoas de determinada, ó, quantidade em milhões, ok? Quais etnias ou quanto ela representa. Quanto maior a barra, aqui no caso a coluna ou a barra, maior é a quantidade de pessoas representadas. Então, aqui também trazem a porcentagem, né? Quais esses gráficos aqui vocês acham que representam melhor? Bater o olho assim, saber qual que é mais, qual que tem mais e qual que tem menos. É isso, ok? Do B. Analise a parte de que cada categoria representa no Brasil, no caso a porcentagem, ok? Em que gráfico essa característica fica mais clara? Ok? Tá na clara, né, gente? Ó, como essa distribuição pode afetar as diferenças de etnia, levando em conta as mais favorecidas e as menos favorecidas? Olha só, por exemplo, vamos falar assim de políticas públicas relacionadas por etnia. O que vocês acham, assim, na vivência de vocês? Quanto menor a representação da etnia, ela é mais favorecida ou menos favorecida? É isso que a gente quer saber, tá? Pelas políticas públicas, enfim. Numa visão geral, qual que é mais favorecida na sociedade e menos, né? Isso está relacionado à representação dela no total da população? Fica aqui a questão para vocês pensarem um pouquinho, beleza? Então, para essa videoaula é isso. A gente vai parar por aqui para a videoaula não ficar muito longa, ok? Então, respondam essas questões. Não precisam, de novo, repetir, não precisam copiar os gráficos nem imprimi-los, tá bom? Façam no caderno suas respostas, ok? Lógico, vejam os gráficos pelo PDF lá e tirem as conclusões e façam as devidas respostas, as considerações vocês nas questões, ok, gente? Obrigado, e a gente volta depois com a última videoaula dessa semana, já finalizando essas orientações aí, ok? Obrigado.